Presidente Lula veta projeto que aumenta o número de deputados federais no Brasil. Donald Trump acusa o sistema Pix e o comércio de ruas como a 25 de março em São Paulo de prejudicarem o seu país. Brasileiros são os mais afetados pelas novas regras contra a imigração aprovadas pelo governo de Portugal. Polícia Federal fecha a fábrica clandestina de cigarros no Mato Grosso do Sul, onde paraguaios eram escravizados. Acidente em estrada provoca a morte de 5 estudantes que estavam a caminho do Congresso da UNE em Goiás. 11 bebês recebem soro contra picada de cobra ao invés de vacina em hospital de Santa Catarina. Cidade tem que ser evacuada na Islândia em consequência de mais uma erupção de um vulcão. E a NASA divulga as imagens mais próximas feitas até hoje do Sol, a estrela central do Sistema Solar. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo do Brasil mandou uma carta aos Estados Unidos para manifestar indignação com o tarifaço de 50%. E a tensão aumentou com a decisão do governo americano de investigar o sistema Pix e o comércio de ruas, como a 25 de março em São Paulo, que seriam desleais para a economia. O governo dos Estados Unidos, sob comando do presidente Donald Trump, anunciou oficialmente a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil, alegando práticas desleais que restringiriam o comércio americano. O amplo pacote de acusações vai de reclamações sobre o Pix, sistema de pagamentos do Banco Central, até queixas sobre o desmatamento ilegal. A ordem partiu do próprio Donald Trump, que relacionou o movimento às decisões do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a supostos prejuízos sofridos por empresas de mídia social dos Estados Unidos no Brasil. O comércio digital e serviços de pagamento eletrônico via Pix no Brasil seria acusado de criar ambiente hostil para empresas americanas que se recusam a censurar discursos políticos. O argumento é que isso poderia acabar atrapalhando os negócios das empresas de tecnologia. Na rede social oficial do governo foi publicado: "O Pix é nosso, my friend. Parece que nosso Pix vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema seguro, sigiloso e sem taxas. Só que o Brasil é o quê? Soberano. E tem muito orgulho dos mais de 175 milhões de usuários do Pix, que já é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros." O governo de Donald Trump também investigará o que considera tarifas preferenciais que o Brasil concederia às exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos, como a China e a Índia. O etanol também entrou na mira do governo americano. O presidente Donald Trump se queixa porque o Brasil abandonou sua disposição para oferecer um tratamento praticamente livre de tarifas ao etanol americano e, em seu lugar, aplica tarifas aduaneiras substancialmente mais altas aos Estados Unidos do que a outros países. A Rua 25 de Março, tradicional polo de comércio popular de compras no centro de São Paulo, também sofreu críticas às supostas falhas na proteção e aplicação adequada e efetiva dos direitos de propriedade intelectual. Ele acusa o Brasil de incapacidade para aplicar medidas anticorrupção e de transparência. Para o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, a 25 de março permanece há décadas como um dos maiores mercados de produtos falsificados, apesar de operações contra o contrabando e a falsificação e o descaminho. A informação foi revelada pelo representante comercial Jameson Greer. Na semana passada, o presidente Donald Trump ameaçou o Brasil com tarifas de 50% sobre seus produtos exportados aos Estados Unidos, além de cumprir sua ameaça de abertura de uma investigação sobre o Brasil, como prometeu fazer na carta destinada ao presidente Lula, que anunciava as novas tarifas aduaneiras aplicáveis a partir do dia 1º de agosto, caso nenhum acordo seja alcançado antes disso. O governo brasileiro encaminhou outra carta ao presidente Donald Trump para pedir a retirada das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. O texto manifesta a indignação do governo do Brasil em relação à sobretaxação anunciada no início de julho, onde diz que está pronto para um diálogo. O Brasil permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre os aspectos comerciais da agenda bilateral,
com o objetivo de preservar e aprofundar o relacionamento histórico entre os dois países e mitigar os impactos negativos da elevação de tarifas em nosso comércio bilateral. O Congresso decidiu caminhar junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A união foi até registrada com foto. Lideranças políticas brasileiras se reuniram na residência oficial do Senado para alinhar uma resposta conjunta ao aumento de 50% nas tarifas sobre produtos brasileiros imposto pelos Estados Unidos. O encontro reuniu o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Também participaram líderes de bancadas do Senado Federal. O foco da reunião foi a construção de uma resposta institucional baseada no diálogo diplomático e comercial, evitando qualquer escalada no confronto entre os dois países. Em nota, Alcolumbre e Mota destacaram que o Brasil deve atuar com equilíbrio e responsabilidade frente à decisão norte-americana, ressaltando o papel do Congresso na defesa da soberania nacional. Nesta terça-feira, foi publicado no Diário Oficial da União o decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade Econômica. A legislação permite ao Brasil aplicar medidas equivalentes às sanções comerciais impostas por outros países, reforçando a capacidade do Estado de reagir dentro dos marcos legais, a prática que prejudiquem a competitividade da economia nacional. Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, lidera os esforços do governo federal para reagir ao tarifaço imposto pelo governo norte-americano. Durante o dia, o vice-presidente conduziu reuniões com representantes dos setores produtivo e também do agronegócio, setores diretamente impactados pelas novas medidas tarifárias. O objetivo é ouvir as demandas e avaliar possíveis ações coordenadas entre o governo e o setor privado. A decisão dos Estados Unidos foi anunciada pelo presidente Donald Trump e tem provocado forte reação no meio político e empresarial brasileiro. O aumento das tarifas é visto como uma medida de cunho protecionista, com impactos diretos sobre as exportações brasileiras, especialmente em setores como o agroindustrial e o metalúrgico. O governo brasileiro pretende intensificar os canais de negociação diplomática, inclusive com a Organização Mundial do Comércio, a OMC, para questionar a legalidade da medida. A diplomacia brasileira também busca o apoio de outros países que possam ter sido afetados por ações semelhantes do governo dos Estados Unidos. A nova pesquisa Genial Quest mostrou que 72% dos entrevistados afirmaram que o presidente norte-americano Donald Trump errou ao impor tarifas ao Brasil por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro. 66% dos entrevistados souberam da notícia da carta do presidente norte-americano Donald Trump ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. 33% responderam não saber do acontecido. No texto, Trump mencionou e pediu o fim do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal pela trama golpista. Apenas 19% disseram acreditar que o presidente americano está certo e 72% responderam que o mandatário errou. Em relação à reciprocidade de Lula ao tarifaço, um pouco mais que a metade respondeu que o presidente acertou. Ao responderem sobre qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate, 44% escolheram Lula e o PT, 29% escolheram Bolsonaro e seus aliados, 15% responderam que nenhum dos dois e 12% afirmaram não saber. O levantamento também apontou que 43% disseram aprovar o governo Lula, enquanto 53% desaprovam. A Genial Quest fez 2.000 entrevistas em 120 municípios do dia 10 ao dia 14 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o presidente Donald Trump reforçou hoje o motivo pelo qual deverá taxar os produtos brasileiros em 50%. É por causa do que estão fazendo com o ex-presidente Bolsonaro. Segundo Trump, o julgamento que está sendo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal é uma desgraça. Por isso, a tarifa é tão alta. Para piorar a situação, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal. Através da Rede X,
renomeou o órgão como Supremo Tribunal de Morais. O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Morais e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. A mensagem, em português, é sobre declarações do subsecretário norte-americano para a Diplomacia Pública, Darren Batt, assessor de Marco Rubio, sobre a imposição de tarifas de 50% a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Nas publicações, Batt e a Embaixada dos Estados Unidos afirmam que Donald Trump anunciou o tarifaço ao Brasil em resposta ao tratamento da justiça ao ex-presidente Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio norte-americano. A Embaixada Americana no Brasil afirma que esses ataques são vergonhosos e desrespeitam as tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estamos acompanhando de perto a situação. Além da imposição das tarifas, na terça-feira, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre o Brasil, nos termos da seção 301 da Lei de Comércio de 1974. De acordo com o documento divulgado pelo órgão, a investigação tem por objetivo determinar se atos, políticas e práticas do governo brasileiro são irracionais ou discriminatórios e oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. Nas justificativas para a abertura da investigação, o governo americano cita alguns pontos que considera prejudiciais à atuação das empresas americanas. Entre eles estão a questão da propriedade intelectual, existência de tarifas preferenciais para outros países, taxas mais altas para o etanol americano, desmatamento ilegal e até mesmo o PIX. O Itamaraty reagiu à declaração pública do subsecretário para a Diplomacia Pública dos Estados Unidos, classificando a fala do americano como uma nova intromissão indevida e inaceitável nos assuntos internos do país. E a seguir, ministro Alexandre de Moraes derruba a decisão do Congresso. O imposto sobre operações financeiras vai aumentar. E 11 bebês receberam soro contra picada de cobra ao invés de vacina em hospital de Santa Catarina. Quem tem plano de saúde sempre sentiu com vigor os reajustes anuais aplicados pelas companhias. Um novo levantamento provou que a situação sempre foi pior do que as pessoas pensavam. Além disso, desmentiu as explicações e os argumentos das empresas. Dados recentes de uma nota técnica do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde analisou ao longo dos anos as mudanças dos preços na área de saúde e cuidados pessoais. A pesquisa do IPCA mostra que em dezembro de 2006, eles representavam 3,25% do orçamento das famílias, com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos. Já em dezembro de 2024, os planos passaram a ocupar 4,06% da carteira. O IPS avalia que o acesso à saúde suplementar está se tornando cada vez mais oneroso para o orçamento da população, principalmente para os idosos e empresas que costumam oferecer o convênio médico como benefício aos funcionários. O aumento pode ser atribuído a uma soma de fatores, como a incorporação de tecnologias mais caras, reajustes autorizados pelos órgãos reguladores e ineficiências regulatórias. O estudo também menciona que a população está envelhecendo e vivendo mais, o que significa mais consultas, exames e mais tratamentos a longo prazo. A Federação Nacional de Saúde Suplementar confirma a hipótese. A associação diz que um dos principais fatores a pressionar o reajuste das mensalidades de planos de saúde é a variação dos custos médicos, o que define como historicamente superior à inflação geral, além de fatores estruturais e questões particulares e conjunturais do Brasil.
o país se destaca com os maiores aumentos, superando a inflação geral em maior grau do que em países como Alemanha, França e Estados Unidos. O aumento expressivo nos preços dos convênios médicos pode impactar não só a saúde suplementar, mas também o sistema público de saúde. A ANS diz estar buscando mecanismos que possam trazer segurança e sustentabilidade ao mercado, com a devida manutenção dos serviços e da qualidade que é ofertado aos consumidores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que o imposto sobre operações financeiras vai aumentar. A medida foi tomada depois de vários impasses. O presidente Lula decretou o aumento para entrar em vigor no dia 1º de agosto. O Congresso derrubou e o ministro do STF determinou que fosse realizada uma audiência de conciliação, mas ninguém recuou. Com a decisão de hoje, o novo IOF será aplicado e vai gerar 11 bilhões e meio de reais aos cofres do governo. Poderia ser mais, mas o ministro decidiu de fora da cobrança uma operação de crédito feita pelos empresários, especialmente do comércio. O IOF será reajustado para compras internacionais, com cartão de crédito e débito, negócios com moeda ou remessas ao exterior, empréstimos a empresas e 2 tipos de seguro, voltados às pessoas de alta renda. A proposta que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 está na análise da comissão especial que discute as regras para o benefício. Além da ampliação da faixa de renda, o projeto também prevê o desconto no pagamento para quem ganha até R$ 7.350 por mês. O relator Arthur Lira espera que essa mudança beneficie 500 mil pessoas. Apesar da previsão de aprovação na comissão, a votação final no plenário da Câmara deve ficar somente para o 2º semestre. E as reações do governo ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de outras medidas tomadas internamente, colaboraram para o mercado financeiro fechar praticamente inalterado em relação a ontem. A alta do dólar foi bem pequena, mantendo a cotação em R$ 5,56 para a venda. E na Bolsa de Valores, o pregão terminou com uma ligeira alta, de 0,19% aos 135.511 pontos. 11 recém-nascidos receberam antídoto para picada de cobra no Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em Santa Catarina. Eles teriam que receber vacina contra a hepatite B, mas foi aplicado um soro usado para neutralizar ou reduzir os efeitos da picada de jararaca. Em nota, o hospital afirmou que os recém-nascidos não tiveram nenhuma reação adversa, permanecem estáveis e estão sob acompanhamento. Foi aberta uma sindicância interna para que seja apurado se o erro foi intencional ou não. O resultado deverá sair em até 7 dias. E um acidente entre uma carreta, um ônibus e um micro-ônibus deixou 5 mortos no interior de Goiás. Nos veículos estavam alunos da Universidade Federal do Pará. As informações preliminares apontaram que o acidente na BR-153 ocorreu após a carreta invadir a contramão e colidir frontalmente com um dos 4 ônibus do comboio, que transportava 25 estudantes. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista e 3 estudantes do ônibus morreram no local. O condutor da carreta também não resistiu aos ferimentos e faleceu. Já o passageiro do seu lado foi socorrido com ferimentos graves. Um segundo ônibus do comboio também foi atingido, mas nenhum passageiro ficou ferido. Os outros 2 veículos não se envolveram no acidente, que ocorreu em Porangatu, região norte de Goiás. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, tanto o micro-ônibus quanto o ônibus estavam transportando estudantes da Universidade Federal do Pará, que seguiam para um congresso da União Nacional dos Estudantes em Goiânia. Os alunos saíram do Pará para participar do congresso, que vai até o final da semana, e tem a expectativa de receber mais de 10 mil estudantes de todo o país. A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi confirmada na programação no decorrer da semana. O acidente ocorreu no quilômetro 2 da BR-153. A rodovia permaneceu completamente interditada entre 4h10 até 9h20 da manhã. Por meio das redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou o acidente
e disse que está em contato com autoridades locais para acompanhar a situação. O presidente Lula afirmou que recebeu a notícia com profunda tristeza e deixou um recado aos familiares e amigos das 5 vítimas. Manifesta solidariedade às famílias e amigos das vítimas, e aos colegas, professores e a toda a comunidade universitária atingida. Os ribeirinhos do Pantanal brasileiro ainda estão sofrendo as consequências das elevadas ondas de calor dos últimos 4 anos. Um período transformado em uma tragédia ambiental com danos ao ecossistema e a morte de milhares de animais. O ecossistema do Pantanal é riquíssimo. Abriga 4.600 espécies de aves, peixes, répteis, plantas, anfíbios e mamíferos. Sem contar o que ainda está passando por os estudos e ainda não foi catalogado, o que transforma a região na maior área úmida continental do planeta e habitat de uma biodiversidade diversa. Mas nos últimos 5 anos, o Pantanal enfrentou queimadas que dizimaram quase 10% de sua vegetação. Como resultado, surgiram vários problemas, como o da tragédia climática de 2020, quando 37 milhões de animais morreram. Como herança, sobraram a poluição do ar e a contaminação da água, que passou a ser imprópria para consumo, o aumento dos quadros de infecções intestinais e doenças de pele. E as cinzas brancas resultantes da queima de toda a matéria orgânica podem gerar várias doenças, incluindo o câncer. E com a chegada das chuvas, toda a cinza deságua e polui os rios, que são a fonte de renda de muitas comunidades. O trauma de viver em áreas afetadas pode resultar em problemas de saúde mental, como estresse pós-traumático e ansiedade. Grande parte da população pantaneira tem dificuldade de acesso a serviços de saúde e falta de saneamento. As crianças menores de 5 anos, gestantes, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas são as mais afetadas. Para buscar tratamento, é preciso viajar até a cidade de Corumbá ao custo de R$300 por pessoa. Enquanto não consegue recursos para viajar, a maioria recorre a remédios caseiros. A dificuldade de acesso ao atendimento médico prejudica até os tratamentos de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. E por isso que os ribeirinhos estão reivindicando uma unidade de saúde ou uma ambulância, que é um barco-hospital que fique mais próximo à região. A cada 3 meses, agentes do programa Povo das Águas oferecem serviços de saúde e assistência social. Em meio a tantas mazelas, a comunidade recebeu treinamento para iniciar o combate às queimadas em ações promovidas pelo Pré-Fogo, órgão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IPAMA. Nos últimos meses, o Pantanal recebeu chuvas fora de época, que encheram os rios, fizeram o mato crescer em cima da vegetação queimada. A mudança na paisagem traz esperança de renascimento e transformação, mas é preciso tempo e implantação de políticas públicas. E a seguir, o presidente Lula vetou o projeto que aumentaria o número de deputados federais no Brasil. E a Polícia Federal fechou fábrica clandestina de cigarros no Mato Grosso do Sul, onde paraguaios eram escravizados. O presidente Lula vetou o projeto de lei complementar que iria criar 18 novas cadeiras de deputado federal no Brasil. A medida custaria caro ao país, com perspectiva de ser copiada pelas assembleias de todos os estados. A proposta é o projeto de lei complementar que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais na Câmara foi aprovada pelo Congresso no final de junho. Interlocutores do Planalto afirmam que Lula se opõe conceitualmente ao aumento do número de parlamentares e defende que a redistribuição das cadeiras seja feita com base nas mudanças populacionais identificadas pelo Censo 2022, respeitando a proporcionalidade entre os estados.
Aliados também avaliam que um silêncio por parte do presidente poderia ser interpretado como omissão e enfraquecer seu discurso de compromisso com a austeridade fiscal, especialmente em um momento em que o governo enfrenta cobranças por controle de gastos e debate o equilíbrio das contas públicas com o Congresso. Estimativas apontam que a criação de 18 novas vagas na Câmara resultaria em um impacto anual de aproximadamente 65 milhões de reais aos cofres públicos, considerando salários, benefícios e estrutura de gabinete. O projeto foi alvo de críticas, inclusive entre parlamentares, mas avançou com rapidez tanto no Senado quanto na Câmara, onde foi aprovada em votação relâmpago. A proposta foi articulada como resposta a uma decisão do STF que determinou a adequação do número de deputados à população dos estados conforme os dados mais recentes do IBGE. A redistribuição pura, com o atual número de 513 cadeiras, levaria alguns estados a perderem representantes. Para evitar conflitos políticos e proteger bancadas de estados com redução populacional relativa, como a Paraíba, reduto do presidente da Câmara, Hugo Mota, os parlamentares optaram por ampliar o total de cadeiras, criando novas regras para as unidades da federação que registraram crescimento populacional. 9 estados são beneficiados com o aumento de cadeiras a partir da próxima legislatura em 2027. Pará e Santa Catarina ganhariam 4 deputados cada. Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, 2 cada. E Goiás, Ceará, Paraná e Minas Gerais, 1 vaga adicional cada. O contexto da decisão de Lula envolve também a recente tensão entre o Executivo e o Congresso, alimentada pela derrubada do decreto que elevava o IOF. Setores do governo têm alertado para os riscos de agravamento da crise com o Congresso. Alguns auxiliares defendem que o presidente deveria transferir a responsabilidade pela medida ao parlamento, considerando que a proposta diz respeito diretamente à Câmara dos Deputados. Na última semana, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou publicamente que a sanção do projeto era pouco provável, antecipando a tendência que se consolida nesse momento no núcleo do governo. Uma operação cumpriu mandados em Mato Grosso do Sul e foi fechada uma fábrica clandestina de cigarros. Ali, trabalhadores paraguaios davam conta da produção em regime de escravidão. Em operação contra o crime organizado, policiais federais cumpriram em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul 7 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão, além do sequestro de bens no valor de 20 milhões de reais. A ação tem o objetivo de investigar trabalho escravo, descaminho, crimes contra as relações de consumo e contra registro de marca, fabricação de substância nociva à saúde, promoção de migração ilegal e tráfico de pessoas para fim de trabalho forçado. Segundo a Polícia Federal, todos os delitos são executados por organização criminosa internacional. Uma fábrica clandestina de cigarros, onde paraguaios atuavam em condições de escravidão, foi descoberta em São Paulo. O grupo-alvo da operação, de acordo com as investigações, recrutava cidadãos do país vizinho através de contatos estabelecidos naquela localidade e os trazia ao Brasil para atuarem como mão de obra no estabelecimento instalado no município de Ourinhos, no interior paulista. As vítimas entravam no país através de Guaíra, no Paraná, na fronteira com o Paraguai, e eram conduzidos por integrantes da organização criminosa até o local onde funcionava a operação clandestina. Estima-se que a capacidade de produção da planta industrial alcance aproximadamente 60 mil maços de cigarro por dia. A ação mobilizou policiais federais, além de servidores do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, no cumprimento de mandados expedidos pela Primeira Vara Federal de Guaíra. O parlamento português aprovou nesta quarta-feira um pacote legislativo de medidas restritivas de imigração. Os brasileiros estão na mira das regras imigratórias mais duras das últimas décadas. O país, antes reconhecido pelos laços históricos e regras flexíveis para cidadãos brasileiros e membros da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, Portugal adota uma postura mais rígida para entrada, residência, trabalho e reunificação familiar de estrangeiros, em especial dos brasileiros, maior comunidade imigrante do país. Os brasileiros são os profissionais considerados qualificados ou não, que mais pedem e recebem visto para procurar trabalho no país.
uma opção que deixará de fora milhares de pessoas que planejaram emigrar de maneira regular. Sem trabalhadores suficientes em diversos segmentos da economia, Portugal reduzirá com esta medida a entrada de novos integrantes da maior força de trabalho imigrante do país, os brasileiros, que também são os maiores contribuintes. Ao restringir o reagrupamento familiar a quem vive 24 meses no país de maneira regular, com autorização de residência, Portugal chega ao limite de anos estipulado como exigência pela União Europeia. Com o pacote, o governo tem se aproximado da agenda anti-imigração da extrema-direita do Chega, que sugeriu a exigência de prova prévia de união, que limita o reagrupamento aos casais que tenham morado juntos no Brasil, que foi acatada e aprovada. A medida também torna a abordagem policial a imigrantes mais incisiva. Após ser aprovado pelos parlamentares, o pacote deve passar pela análise e sanção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que dispõe de até 20 dias para ratificar o texto ou remetê-lo ao Tribunal Constitucional. O endurecimento das regras surge como resposta ao expressivo crescimento da população estrangeira no país, que já ultrapassa 1.600.000 residentes, cerca de 15% da população total, número que triplicou desde 2019, segundo a Agência para a Integração, Migração e Asilo de Portugal. O Brasil detém a maior comunidade estrangeira do país, com pouco mais de 500.000 residentes. Mas o número de brasileiros que ainda buscam regularizar os documentos para viver legalmente em Portugal é expressivo. Segundo dados do governo português, até junho de 2025 foram analisados 73.000 pedidos de residência feitos por brasileiros. Destes, cerca de 68.000 foram aprovados, enquanto 5.368 tiveram seus pedidos rejeitados e receberam notificação para deixar o país. O governo justifica as mudanças como necessárias para garantir maior integração e controle migratório, especialmente após a flexibilização dos vistos para cidadãos da CPLP, da qual o Brasil faz parte. Israel bombardeou nesta quarta-feira o quartel-general do Exército Sírio em Damasco. Cumpriu a ameaça de intensificar os ataques se as forças governamentais não se retirassem de Sueida, cidade de maioria drussa no sul do país. Israel cumpriu sua ameaça e confirmou o bombardeio na entrada do quartel-general do Exército Sírio. O Ministério da Saúde da Síria informou que os bombardeios deixaram ao menos 3 mortos e 34 feridos. Os ataques destruíram uma ala do edifício de 4 andares e anexo ao Ministério da Defesa. Além do quartel-general, Israel declarou ter atacado um alvo militar na zona do Palácio Presidencial Sírio, também em Damasco. Na terça-feira, uma trégua havia sido anunciada pelo ministro da Defesa sírio, Murhaf al-Busqasra, que não foi respeitada. Algumas horas após, Israel lançou ataques contra as forças governamentais da Síria. Nesta quarta foi anunciado um novo cessar-fogo, revelado pela agência de notícias síria Sana. O líder drusso Sheikh Yusuf al-Bartu anunciou o fim das hostilidades sob um acordo que inclui a integração da província ao Estado e a retirada das forças governamentais da área. Também nesta quarta, um dos líderes religiosos drussos mais influentes, Hikmat al-Hajri, fez um apelo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e a todos aqueles que têm influência no mundo. De acordo com o líder, o povo está sendo exterminado e assassinado a sangue frio. Apesar de os principais líderes religiosos drussos terem posições divergentes, Hajri pediu aos combatentes da minoria que não depusessem as armas. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o OSDH, mais de 300 pessoas morreram desde o início dos confrontos. Os ataques entre combatentes drussos e tribos beduínas sunitas começaram no último domingo. Testemunhas, grupos drussos, além do OSDH, acusaram as forças públicas de inúmeros abusos, como execuções sumárias de civis e saques. Os drussos são uma minoria proeminente no Oriente Médio, cuja religião deriva do islâmito xiita. Estão presentes no Líbano, no sul da Síria e nos Golãs sírios. Israel, que tem sua própria população drussa, tem procurado se apresentar como defensor do grupo minoritário, desde a derrubada do regime do presidente Bashar al-Assad, em dezembro do ano passado. A União Europeia pediu respeito pela soberania da Síria e conclamou todas as partes a proteger os civis. Já a França pediu o fim dos abusos contra civis em Sueida. As agências de cooperação policial e jurídica da Europa anunciaram que desarticularam um grupo de hackers pró-russos. Eles foram acusados
de lançar milhares de ataques online contra a Ucrânia e seus aliados. O grupo é acusado de lançar vários ataques cibernéticos contra infraestruturas essenciais, como fornecedores de eletricidade e transporte público na Europa. A operação levou à prisão de uma pessoa na França e outra na Espanha. As agências informaram que essa rede conhecida foi interrompida por conta de ataques em 12 países. Foram emitidos ao todo 7 mandados de prisão internacionais. 6 deles foram para pessoas que residem na Rússia. Para realizar os ataques, os criminosos usaram uma técnica conhecida como DDoS, que envolve uma sobrecarga em um determinado servidor. As agências europeias afirmaram que o grupo disparou 14 ataques online. Um dos países atingidos foi a Alemanha, que teve dezenas de organizações afetadas, incluindo fábricas de armas, fornecedores de energia e agências governamentais. De acordo com as agências, os criminosos cibernéticos também realizaram operações em vários países durante as eleições europeias e outros alvos, incluindo o site do governo sueco, bancos da Suécia e também ações durante a cúpula da OTAN nos Países Baixos no final de junho. E a seguir, cidade tem que ser evacuada na Islândia em consequência de mais um vulcão. E a NASA divulga as imagens mais próximas feitas até hoje do Sol, a estrela central do Sistema Solar. A poluição, a corrupção e a desigualdade de renda formam um trio bem ruim para a vida das pessoas. Várias pesquisas unidas revelaram que esta fórmula acelera o envelhecimento, junto com doenças cerebrais como a demência. Pesquisadores chegaram à conclusão que é possível envelhecer mais rápido devido à influência de fatores como instabilidade política, poluição do ar e alta desigualdade social. A análise foi feita com mais de 160 mil pessoas de 40 países diferentes, incluindo o Brasil. A pesquisa usou modelos avançados de inteligência artificial e modelagem epidemiológica para análise das diferenças de idade biocomportamentais. Dessa forma, foi possível verificar uma relação direta entre o envelhecimento da população e os contextos políticos, sociais, econômicos e ambientais específicos de cada país. Em algumas regiões, o estudo aponta como a polarização política, as falhas de governança e a instabilidade institucional estão diretamente ligadas ao declínio cognitivo e de capacidades físicas. Esses elementos impactam a saúde pública ao comprometer a alocação de recursos, a coesão social e a estabilidade dos sistemas de saúde, ampliando as disparidades entre diferentes grupos sociais. A exposição prolongada a contextos de governança instável pode levar a um estado crônico de estresse, levando ao declínio cardiovascular e cognitivo da população, é o que apontam os cientistas. O envelhecimento, de acordo com a nova pesquisa, tem espectro mais amplo, envolvendo ainda uma combinação entre o ambiente em que vivemos e tudo a que somos expostos no dia a dia, apesar de, tradicionalmente, estar associado a condições de caráter particular, como passado genético e estilo de vida. A Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz confirmou que uma nova variante da Covid-19 chamada XFG está em circulação no Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fiocruz, reconheceu a variável em 46 casos na primeira semana deste mês. O Rio de Janeiro é o 4º estado brasileiro com identificação da XFG. Em São Paulo, Ceará e Santa Catarina, também foram registrados casos da doença. Uma compra feita pela Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo, está provocando muita polêmica. É um drone que, em últimos casos, poderá jogar gás lacrimogêneo e dispersar quem participa de um baile funk. É só para acabar com o barulho. Nos 6 primeiros meses desse ano, a Prefeitura de Diadema recebeu mais de 2.700 chamadas de perturbação do sossego, ou seja, som alto, sendo 250 registros de festas irregulares nas ruas, os chamados pancadões. A aposta do prefeito Taka Yamauchi para solucionar o problema
foi a compra de um drone modelo Condor Drop. O equipamento tem autonomia de 15 minutos de voo, alcance de até 5 quilômetros e ainda transporta 24 bombas de gás lacrimogêneo que podem ser lançadas para dispersar a multidão. O secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Diadema, Kiko Teixeira, explicou que é a segurança da população o principal alvo. E o drone ele vai servir, primeiro, para fazer um mapeamento aéreo dessas áreas, para saber se existem rota de fugas, caso tenha que ter uma medida mais emergente no local. É um monitoramento que vai servir para salvaguardar as nossas guardas municipais e também a população de bem da nossa cidade. Na cidade, o combate ao baile funk virou política municipal da atual gestão, que até espalhou outdoors falando em tolerância zero aos pancadões. Em meio à incerteza sobre a praticidade e segurança dos civis no uso dos drones pela Guarda de Diadema, o secretário comentou que seu uso será feito somente em último caso. E é óbvio que o disparo de uma bomba de gás lacrimogêneo só vai acontecer em casos extremos, depois de exaurida outras circunstâncias, como o diálogo, a presença ostensiva da nossa guarda, o próprio patrulhamento terrestre. Só depois de todas essas medidas tomadas e não se conseguindo conter esse evento que, como eu friso, tira o sossego e assola a população de Diadema, daí sim nós usaremos essas medidas mais drásticas, que seriam justamente a questão do disparo do gás lacrimogêneo, que é uma arma não letal, né? A aquisição do equipamento, no entanto, gerou sérias críticas da oposição. Mas, de acordo com o secretário, a compra foi totalmente dentro da lei. Na verdade, não tem nada de ilegal nisso, né? Até mesmo porque a nova lei de licitações e contratos, assim como já era a lei anterior, mas a 14133, que é a nova lei, ela permite no seu artigo 74 a dispensa de licitações para bem único. A empresa que faz é uma empresa conceituada no segmento de armas não letais, fornecendo armas para diversas forças policiais. Então, a gente está muito seguro que o procedimento foi o adequado e por trás disso tem toda essa nobreza de estar dando a resposta adequada para a nossa população que não suporta mais conviver com os pancadões. Então é um bom investimento e feito sempre dentro da legalidade, que é o que prima o nosso prefeito. Um vulcão islandês entrou em erupção pela 9ª vez desde 2023. A erupção provocou 300 terremotos no país. A erupção foi na península de Reykjanes, provocando 300 terremotos. Um comunicado emitido pelas autoridades locais informou que a fissura principal tem cerca de 2 quilômetros de extensão, enquanto a segunda conta com aproximadamente 500 metros. A erupção também produziu cabelos de bruxa, fibras finas de vidro formadas pelo resfriamento rápido da lava, capazes de causar irritações na pele e nos olhos. Por esse motivo, a população foi orientada a evitar áreas próximas do vulcão e ter cautela ao ar livre. O Escritório Meteorológico da Islândia e a Guarda Costeira continuam monitorando a situação. Um mapa de avaliações de risco está sendo preparado para ajudar a população e autoridades sobre possíveis mudanças na direção da lava. As erupções não aconteciam na região há 800 anos, até que em 2021 começou um período de atividade sísmica intenso. Vulcanologistas alertaram nos últimos anos que a atividade vulcânica na região entrou uma nova era. Os cientistas divulgaram as imagens mais próximas já capturadas do Sol. Os detalhes nunca vistos antes foram registrados pela sonda solar Parker da NASA, a 6 milhões e 100 mil quilômetros da superfície solar. As imagens, capturadas em dezembro e divulgadas na semana passada, mostram 3 erupções se combinando após ocorrerem em rápida sucessão. Essas erupções, conhecidas como ejeções de massa coronal, são grandes nuvens de partículas solares e plasma com campos magnéticos incorporados, captadas como explosões mais brilhantes nas imagens. Uma grande nuvem lidera o grupo, seguida logo depois por 2 ejeções menores que a alcançam. De acordo com os cientistas, quando tais ejeções se combinam, isso pode levar a uma poderosa tempestade geomagnética na Terra. A ejeção inicial limpa o caminho das partículas, permitindo que as erupções subsequentes se movam mais rapidamente e percam menos energia. Em maio de 2024, um evento de múltiplas erupções
resultou na observação de auroras em locais onde são incomuns e derrubou comunicações de alguns satélites comerciais. Anteriormente, os cientistas viram apenas indícios dessas ejeções se combinando. Mas a sonda solar Parker está basicamente oferecendo um lugar na primeira fila para ver isso acontecendo. As novas fotos mostram ainda outro aspecto intrigante do Sol: o vento solar, que é um fluxo constante de partículas carregadas emitidas pela estrela. Juntamente com as ejeções, ele também pode causar fortes tempestades geomagnéticas na Terra. Especificamente, as imagens mostram um vento solar logo após ser liberado da camada mais externa do Sol, chamada de coroa. Uma parte do vento solar é a folha de corrente heliosférica, que se projeta do Sol como uma saia rodopiante. É uma fronteira invisível que delimita onde a direção do campo magnético da estrela muda de norte para sul. Ela está sempre presente, embora às vezes possa mudar de forma e localização. Nas imagens, a camada de corrente heliosférica pode ser vista de forma mais clara e brilhante do que outras partes do vento solar. Outras imagens mostravam a camada de corrente apenas como um raio brilhante. A sonda fará mais passagens a partir de 6 milhões e 100 mil quilômetros, conforme for possível, coletando mais dados de alta qualidade e trabalho. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.